Fala aí, pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos para mais uma aula de cinemática e nós vamos discutir o conceito que é talvez o mais importante desse módulo inteiro, que é o conceito, começa a anotar junto comigo, de velocidade média. Velocidade média. Então, olha só, acompanha comigo. A ideia é a seguinte: imagina que você está fazendo uma viagem ao longo de uma rodovia, por exemplo, a Dutra, e você percebe que ao longo dessa viagem tem várias placas no caminho que tem dizendo uma quilometragem, ou seja, a posição em que você se encontra ao longo dessa rodovia. Vamos supor então que você está aqui, tentar desenhar um carro, vai? Você está aqui e às 8 da manhã você passa pela placa de quilometragem 100. Então você passa pelo quilômetro 100 da rodovia Dutra, por exemplo. E nisso você vai seguindo a sua viagem. Seguindo viagem, seguindo viagem, seguindo viagem. Opa! Até que quando bateu no seu relógio 9 da manhã, você percebeu que está no quilômetro 200. Então olhou no seu relógio, era 9 horas. Olhou no vidro do carro para a placa, percebeu que estava no quilômetro 200. O que a gente quer saber quando a gente fala de velocidade média é ter uma noção do quão rápido esse carro ou esse móvel foi durante o percurso dele. Será que ele foi muito rápido? Será que ele foi muito lento? É isso que a velocidade média vai dizer para a gente, ou pelo menos tentar dar uma noção. Pode ser? Antes de definir a velocidade média, então, eu vou falar para vocês alguns símbolos que a gente vai usar ao longo do curso. Tudo bem? Então, alguns combinados. Eu gosto de falar para os alunos que a gente vai fazer alguns combinados aqui, que são combinados de símbolos, tá? Combinados de símbolos. Então, presta atenção. Sempre que você vê aqui na cinemática ou na física no geral a letra S, você vai pensar em espaço ou então posição do objeto. Nesse caso, o espaço do objeto, a posição dele às 8 horas, é a posição 100 quilômetros. O espaço do objeto, a posição dele às 9 da manhã, é a posição 200 quilômetros. Então, simples assim, o S representa o espaço ou a posição. Esses dois caras são sinônimos aqui para os nossos propósitos, tá? Espaço ou posição. Além disso, sempre que você vê a letra T minúsculo, você vai pensar em tempo, ou seja, é o horário que tal coisa aconteceu. Por exemplo, o objeto passa pela posição 100 quilômetros no tempo 8 horas. E ele passa pela posição 200 quilômetros no tempo 9 horas. Pode ser? Beleza, então. Esses dois conceitos, espero que você tenha entendido. Além disso, sempre que você vê alguma coisa com um O embaixo ou um zero, tanto faz. Então pode ser S0 ou então T0. Isso daqui significa espaço inicial. Espaço inicial. Isso daqui significa tempo. Tempo inicial. Inicial. Então, sempre que você vê esse zerinho aqui embaixo, isso quer dizer inicial. E como S significa espaço, o S com o zerinho embaixo é o espaço inicial. Olha que fácil. O T não significa tempo? Com o zerinho embaixo, você tem o tempo inicial. Pode ser? Vamos aplicar então, isso daqui é o nosso problema. Olha então para o nosso problema aqui. Veja bem, o espaço inicial do objeto é a posição em que ele está quando eu começo a analisar o meu trajeto. Eu não quero analisar esse trajeto aqui, que é o trajeto que ele faz desde a posição 100 até a posição 200. Se é esse o trajeto que eu quero analisar, o espaço inicial é justamente os 100 quilômetros, que é a posição inicial que ele estava ao longo do trajeto. Além disso, o tempo inicial é a mesma coisa. É o tempo no qual, o horário no qual eu vou começar a analisar o meu trajeto. Então, aqui eu tenho um tempo inicial de 8 horas. Às 8 horas eu começo o meu movimento. Agora, esse S e esse T vão representar as mesmas coisas, só que no final. O espaço final do meu movimento é 200 quilômetros. 200 quilômetros. Enquanto que o tempo final do que eu estou analisando é às 9 horas. Pode ser? Beleza. Só que agora, para calcular a velocidade média,
O que vai importar para a gente não é onde ele estava no começo, não é onde ele estava no final, não é o horário que ele saiu, não é o horário que ele chegou. É uma combinação disso tudo. Na verdade, o que eu quero saber é duas coisas. Primeiro, qual é a distância que ele percorreu? E segundo, quanto tempo ele levou para percorrer essa distância? Para isso, eu vou colocar mais um combinado aqui para vocês, mais um combinado aqui para vocês, que é esse triângulozinho aqui. Esse triângulo é uma letra grega que se chama delta, delta, e sempre que você ver ele na física, isso daqui quer dizer variação, variação. Ou seja, é o final menos o inicial, final menos o inicial. Então, o delta, ele significa final menos inicial. Em outras palavras, vou colocar até esses caras aqui um pouquinho mais para cima. Quando eu calculo o ΔS, que é a variação do espaço, seria justamente esse comprimento vermelho bem aqui, o ΔS, isso nada mais vai ser do que o espaço final menos o espaço inicial. Se eu quero calcular o ΔT, a variação de tempo, o tanto de tempo que levou no movimento, eu vou pegar o tempo final e subtrair do tempo inicial. Nesse caso, olha só, ΔS, posição final 200, posição inicial 100. Então, quanto que ele andou? Ele andou justamente 100 quilômetros. Fácil assim. O tempo, quanto tempo ele levou? Olha, eu pego o final, que é 9 horas, e subtraio do inicial, que é 8 horas. Então, ele levou 1 hora para fazer esse trajeto. Nesse caso, eu digo que o meu ΔS é de 100 quilômetros e que o meu ΔT é de 1 hora. Mas não se assuste. ΔS nada mais é do que a distância que o objeto vai percorrer. E é claro, se ele saiu do 100 e chegou no 200, qual é a distância que ele percorreu? É 200. Tanto é que às vezes, no lugar de você ficar escrevendo ΔS, e eu vou fazer isso daqui para frente, eu vou escrever simplesmente D. É a distância percorrida. Então o D vai ser a distância percorrida. Distância percorrida. 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 Então, o ΔS nada mais é do que isso. E o ΔT nada mais é do que o tempo que levou para ele completar o movimento dele. Beleza? Então é isso. De posse de todas essas coisas, a gente vai definir essa tal de velocidade média. A velocidade média, pessoal, nada mais vai ser do que a distância que o objeto vai percorrer, dividida pelo tempo que levou. Dividida pelo tempo que levou. A distância, eu escrevi aqui por extenso, mas eu posso escrever assim, é o Dzinho, que é o ΔS, é tudo a mesma coisa. E o tempo é o tal do ΔT. Portanto, essa é a equação que vocês precisam conhecer. A velocidade média de um objeto nada mais é do que a distância que ele percorre, dividido pelo tempo que leva para ele percorrer essa distância. Então, essa daqui é a expressão que você vai carregar no seu coração a partir de agora. Velocidade é distância dividida pelo tempo. No nosso exemplo, nós temos uma distância. Então, eu vou colocar assim: no exemplo da estrada, o objeto percorreu uma distância de quanto? Uma distância de 100 quilômetros. Eu tenho uma distância percorrida de 100 quilômetros. E quanto tempo ele levou para fazer isso? Ele saiu das 8, chegou às 9, então o tempo que ele levou é de 1 hora. Portanto, se eu quiser calcular a minha velocidade, se eu quero calcular a velocidade média, eu pego os 100 quilômetros e divido por 1 hora. Nesse caso, 100 dividido por 1 é a mesma coisa que 100, né? A velocidade média é 100 quilômetros por hora. Lembra onde você já viu quilômetro por hora? No velocímetro do seu carro ou do carro do seu pai. Então, essa daqui é a unidade de velocidade que a gente vai trabalhar por enquanto. E essa daqui é a velocidade média que o carro teve durante esse trajeto. Beleza? Simples assim. Na próxima aula, a gente vai fazer mais alguns exemplos envolvendo o cálculo da velocidade média. Só que antes disso, eu queria só falar para vocês um pequeno detalhe. Vem cá. A velocidade média do objeto nesse trajeto aqui ser 100 quilômetros
Significa que ele sempre se moveu nos 100 km por hora? Será que sempre o ponteiro do velocímetro estava lá travado no 100? Não. Às vezes ele ia fazer uma curva e teve que frear um pouco. Às vezes ele foi fazer uma ultrapassagem e teve que acelerar um pouco. Só que na média, a velocidade dele foi de 100 km por hora, entendeu? Ele pode ter ficado um pouco mais rápido às vezes, só que ele também ficou um pouco mais devagar outras vezes, de maneira que isso se balanceia e na média essa daqui foi a velocidade dele, tá bom? Mas isso daqui não significa que fez o trajeto inteiro com 100 km por hora, que fez o trajeto inteiro com essa velocidade. Com essa velocidade. Às vezes ele estava mais rápido, às vezes ele estava mais devagar. Só que o meio termo ali, que equilibra tudo, é o 100. Por isso que chama velocidade o quê? Velocidade média. Vai te dar uma ideia, uma média de qual que foi a velocidade dele nesse trajeto. Pode ser? Próxima aula fazemos então 2 exercícios envolvendo velocidade média para você aprender a calcular ela. Até mais, pessoal!